Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise desse Mustang Shelby 1969. É um Shelby GT500 feito pela Ertl na escala 1:18. Então fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, deixe também seu like, seu comentário e também clique no sino para as novidades. É isso aí então, vamos lá. Mustang Shelby de 1969, esse modelo é um conversível, foi um carro bastante interessante na época e hoje é um item altamente colecionável, já que é um Mustang mais raro do que os Mustangs comuns. O que o Mustang Shelby tinha de diferente do Mustang normal eram, além das customizações feitas pelo Carroll Shelby em relação ao desenho do carro, que teve alguns retoques, e isso desde 1966, era uma mecânica mais forte. No caso do Shelby 500, ele contava com 428 Coverjet, que era um Big Block, e tinha 335 HP declarados. Na prática, isso acabava sendo mais de 400. Com relação ao estilo do carro, era basicamente a carroceria do Mustang, só que com paralamas e capô de fibra, um desenho diferente do desenho original. Inclusive a frente desse carro, uma coisa que me chama bastante atenção, é como ela é parecida com a frente daquele AMC Javelin. Ela tem uma grade bem diferente da original do Mustang, aquelas molduras de faróis que o Mustang normalmente tem, ela não tem mais, é totalmente aberta. Então para isso os paralamas teriam de ter recortes diferentes, foi mais viável fazê-los totalmente em fibra. Eu particularmente não gosto desse material, mas foi a solução adotada para o estilo desse carro e até mesmo contribuindo para deixá-lo um pouco mais leve em relação ao Mustang normal. O capô também feito de fibra tem 5 tomadas, as 3 tomadas frontais levam ar frio para dentro do motor, sendo que aquela central funciona como ram air, que ela tem uma captação que vai direto em cima da panela do filtro de ar, e as 2 traseiras contribuem para retirar o ar quente do motor. Além disso, ele tem mais 2 tomadas de ar laterais nos paralamas traseiros, e essas tomadas também são funcionais porque elas contribuem para refrigerar os freios. E todas essas tomadas de ar que muitas vezes são falsas nos carros, no caso do Shelby, são funcionais. A traseira desse carro também tem um desenho totalmente diferente. Tem lanternas horizontais bem compridas, com a placa agora escondendo o bocal do combustível, em vez dela ficar embaixo do para-choque, naquele rebaixo que já existia na lâmina, ela foi movida para cima e ficou em cima da tampa do bocal. Na parte de baixo do para-choque, onde ficava antes a placa, ficam as 2 saídas de escapes que foram unidas no centro. Eu particularmente não gosto desse desenho, eu acho meio feia essa saída de escape desse jeito, eu prefiro as 2 laterais originais do jeito que eram no Mustang. Mas eu não vou mexer em nada nessa miniatura, vou deixar exatamente como é, porque afinal de contas isso faz parte do estilo do carro. Faixas laterais que percorrem o carro ao longo de todo o comprimento também são exclusivas, são características do Shelby. A faixa dianteira, logo na ponta do paralama dianteiro, já tem o GT500 impresso ali, vazado na faixa, e os logotipos daquela cobra, referente ao motor 428 Coverjet, ficam nos paralamas traseiros na ponta deles. Na parte traseira também existe uma espécie de um pequeno spoiler na tampa do porta-malas, e esse pequeno spoiler acaba gerando um painel como se fosse uma gradinha preta, é um inserto com uma moldura cromada, e nesse inserto tem as letras Shelby feitas em cromado. Era um desenho exclusivo mesmo do Shelby, que mudava completamente com relação aos Mustangs. Um outro detalhe interessante, uma curiosidade a respeito dessas lanternas, é que as setas, conforme eram acionadas, acendiam de forma sequencial. O interior também tinha alguns apliques com imitação de madeira, para ficar com um aspecto um pouco mais luxuoso e sofisticado do que o do Mustang original, já que o Mustang originalmente não era um carro luxuoso, mas sim era um carro de preço mais acessível do que outros modelos que existiam na época. Por exemplo, o Cougar era mais caro que ele. Só que o Mustang Shelby, com todas essas modificações, com toda essa mecânica, tipo de transmissão que ele usava, que poderia ser automático ou mecânico, acabava custando às vezes o preço de um Cadillac. Era realmente um carro caro na época, esse era um dos calcanhares de Aquiles desse modelo do Mustang. As rodas também eram diferentes, eram exclusivas, eram aquelas rodas estilo Magnum com 5 raios. Eu particularmente acho essas rodas lindas, acho que elas ficam bem em praticamente qualquer carro, e no Mustang elas ficam espetaculares, tanto no Mustang original quanto no Shelby. Essa miniatura feita pela Ertl tem uma qualidade boa, tem uma pintura muito boa, uns cromados de muito boa qualidade, rodas e pneus muito bem feitos também. O aspecto geral desse carro é muito bom, o que realmente
poderia ser melhor é ter a tampa traseira que abrisse como nos modelos da Ertl mais novos. Nesse caso é um modelo mais antigo. Então, um ponto negativo é não ter essa tampa traseira que abre, mas um ponto positivo é mostrar como a pintura e os cromados conseguem durar ao longo desse tempo todo em bom estado. A frente do Shelby GT500 de 1969 tem um desenho bem diferente dos Mustangs normais. Esse capô que foi criado pelo Carroll Shelby. Ele tem essas tomadas de ar, as 3 frontais e as 2 traseiras, esses 2 grampos que prendem o capô, essa grade nova, diferente, com essa frente toda emoldurada pelos cromados. É interessante como essa frente, com esses paralamas de fibra, lembra bem a frente do Javelin, que é o modelo da AMC. O para-brisa tem uma boa transparência, os espelhos têm a proporção correta, os cromados são muito bons. É realmente uma miniatura bem feita, né? E olhando para esse carro dá para ver que tem uma frente diferente do outro. Um capô aberto, aqui o ram air, daquela tomada de ar que tem no meio do capô, vai direto na panela do filtro de ar. 428 Cobra Jets, as 2 buzinas ali, o painel dianteiro, grade. Essa grade é só uma malha imitada no plástico. As 2 dobradiças do capô mais para o centro. Não são das melhores, mas também não são das piores. O aspecto do motor, interessante como ele tem uma aparência um pouco de plástico, né? Mas tem as peças ali, o distribuidor, as mangueiras, tampas de válvula, panela do filtro. O cofre é o cofre do Mustang, com aqueles reforços diagonais, que a gente já conhece, inclusive no Maverick. Tem a bateria, os outros detalhes, algumas rebarbas. Não é um cofre mal feito, mas é bastante simples, como acontece nos Ertl mais antigos. Uma visão geral dele aqui, ele tem a parte interna de plástico, que é de uma peça separada. O interior do carro, aqui com o volante de 3 raios, com imitação de madeira. Na verdade foi feito com uma cor parecida, tem algumas rebarbas. Os pedais ali embaixo. O interior é todo de plástico, os painéis da porta são bons. O geral do interior desse carro é muito bem feito. Tem ali o Santo Antônio traseiro, que é típico dos Shelby, no Mustang não tinha. Os bancos são fixos, não basculam. É um interior simples, típico de um Ertl mais antigo. Aqui, por um outro ângulo, é possível ver melhor o painel. O painel do Mustang que tinha essa simetria, né? Os paraçóis ali em cima. O Santo Antônio, os bancos traseiros. Essas 2 dobradiças aqui acabam ficando um pouco grossas dentro do carro, por isso que são melhores aquelas embutidas. Mas como é uma miniatura antiga, já de uma linha mais antiga, é perdoado. Do lado do passageiro, dá para perceber os tons de madeira no painel, aquele relógio no lado do passageiro, os bancos que são fixos, todos em preto, o console central com a alavanca de câmbio naquele formato traseira do carro, com a nova traseira, as novas lanternas, esse rabicho que foi feito de fibra, com aquele inserto com o Shelby escrito. Está um pouco desgastado, mas está bom. As lanternas, o para-choque com cromado muito bom, as 2 rés ali embaixo e as saídas de escape que foram unificadas ali onde ficava a placa no Mustang original. A parte de cima do painel seria de fibra. Tem essa tampa que é fixa, só estampada no metal, infelizmente ela não abre. Mas a traseira no geral está muito bem feita, essas lanternas novas do Shelby. Debaixo do carro, como todos os modelos da Ertl, é bem feita dentro de uma simplicidade, mas com boa qualidade. Ela tem aqui um reforço por conta de ser um carro conversível, é um monobloco, os eixos traseiro e dianteiro, as rodas e pneus que são muito bons, o motor que está feito na cor correta, apesar de ter um aspecto meio de plástico, o câmbio e o cardan também são todos fixos, escapes que estão pintados em preto, né? Talvez numa cor prata ficariam melhores. E atrás eles se unem naquela saída única que tem no centro do carro. Elas teriam normalmente as 2 ponteiras logo nessas 2 laterais ao lado do tanque. Essa saia dianteira que é diferente no Shelby e no mais o carro é basicamente um Mustang por baixo, talvez com uma ou outra diferença em suspensão por conta do desempenho maior desse carro. No geral, uma peça bem feita. Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria para ele uma nota 9. Acho que
é bem condizente com o padrão da miniatura, acho que está dentro do que se espera no modelo desses da Ertl mais antigos, por ser um modelo mais simples por conta da idade dele e também por ser um modelo mais simples por conta do padrão dele, já que não é dos mais sofisticados. Ele está feito com uma boa qualidade dentro do padrão a que ele se propôs a ser. Então, dentro da proposta, ele está cumprindo bem a proposta. O que poderia melhorar é ter um porta-malas que abrisse. A Ertl já conseguiu provar que sabe fazer isso em outras miniaturas, em que fez o porta-malas com a tampa móvel e ficou muito bem feito. Então, um próximo passo seria, por exemplo, aprimorar esse modelo como a Ertl fez com alguns outros, e até mesmo como foi o caso dos Cheveles, que hoje tem um padrão muito próximo dos Authentics. Então, agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Deixe também embaixo o seu comentário a respeito do vídeo, do carro. Se você tem mais alguma informação a respeito do Mustang Shelby e gostaria de contribuir, também deixe aí nos comentários. E não se esqueça também de clicar no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vêm aí pelo canal. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.